Beleza, ótimo. Então, gente, vamos lá. Para quem não conhece a Notopo, espero que todo mundo conheça a Notopo, porque por se cadastrar, provavelmente você já tiver um primeiro contato com algum dos nossos consultores. Mas para quem não conhece a Notopo é uma empresa que tem um propósito de implementar processos de aquisição cliente utilizando estratégias digitais com baseamento em dados concretos. Por que a gente fala de aquisição cliente? Porque, afinal de contas, você pode implementar uma estratégia de marketing ou comercial, mas, afinal de contas, o que você quer é chegar a definir, digamos, um seu pipeline de clientes de forma previsível. Então, o que a gente faz? A gente faz um diagnóstico, né, da sua empresa, entende onde ficam os gargalos, e aí, a partir disso, a gente mesmo propõe, vamos fazer uma estratégia de outbound ou vamos fazer uma estratégia de inbound. E esse webinar, esse papo vai focar no outbound, porque quando a gente, para B2B, porque quando a gente conversa com empresas B2B, né, que vendem business, que vendem para outros business, digamos que entre nas pequenas e médias, mas às vezes até nas maiores, o grande principal problema é que eles não têm, digamos, um processo estruturado, né, até comercial, um pipeline, muitas vezes não tem um CRM. Então, o que adianta começar a fazer um trabalho de marketing se depois eu gero lead e não tenho um processo comercial para tocar, digamos, a parte comercial. Então, por isso que a gente fala, vamos entrar primeiro com uma parte de outbound e o objetivo é, obviamente, depois, com o tempo, pegar o inbound e, digamos, a parte mais estratégica. Então, por isso que esse webinar vai focar, por enquanto, no outbound B2B. Esses aqui são os itens que a gente vai abordar, lembrando que o mais importante será depois responder as perguntas que vocês tenham feito na hora de se inscrever ou que possam também ter e fazer ao longo desse webinar. Então, a gente vai entender quando vale a pena usar o outbound. Será que é uma solução para sempre, né? Como definir as metas e gerir o seu projeto, porque uma coisa que vocês vão ver repetir bastante vezes, né? Você sabe, eu falei das ferramentas, tem a ferramenta, a tecnologia sempre mais se torna uma commodity. Eu acho que tem até uma pergunta que falava de trend, de tendência de mercado, tecnologia, inteligência artificial, é uma coisa que sempre vai se tornar commodity e aí muitas são lançadas, né, digamos, no mercado em versão beta, eu falo, porque precisam atender às necessidades dos clientes, então nem sempre são otimais. Então, muitas vezes a promessa é diferente da entrega. E isso vale também para as metodologias. Todo mundo fala de metodologia, nosso método funciona. Claro que a gente também tem uma metodologia, a metodologia é uma condição necessária, mas não chega a ser suficiente. Então, um processo, então, precisa entender como é que eu vou gerir esse processo. Eu tenho essa metodologia linda, essa ferramenta linda, mas e aí, como é que funciona isso na prática? Como é que eu vou gerir esse processo? Eu vou prospectar por lista de empresa ou por característica de empresa? Quando a gente vai fazer um trabalho focado em algumas listas específicas, quando eu quero outras empresas, todas as empresas que têm essas características. Como escolher a ferramenta de prospecção, né? A gente vai abordar um pouquinho mais especificamente isso. Aí, se tiver tempo, eu gostaria de mostrar um template de projeto na prática, porque, como falei, o que vai fazer a diferença não digamos, o como fazer, né? Mas fazer mesmo, sem como. Como fazer, hoje em dia, acesso às informações é a coisa mais simples, né? E aí a gente gostaria de apresentar um estudo de caso, né? Para mostrar sempre mais a questão mais prática. Bom, eu sou Danilo Alba, né? Que sou Danilo Alba, eu sou responsável aqui pela Notopo, sou engenheiro de formação. Eu gosto de falar isso simplesmente porque um dos propósitos, meus propósitos pessoais quando entrei na Notopo era trazer técnica de engenharia de processo dentro do marketing do processo, digamos, comercial. Tem um retorno, Pablo. Oi, aí, Danilo, está me ouvindo? Sim, acho que quando você acionou o áudio, deu um retorno. Deixa eu só terminar minha apresentação, aí eu deixo a palavra com você. Então, essa aqui é um pouquinho a ideia de implementar técnica de engenharia de processo que nos leva a olhar o processo de aquisição cliente como um tudo, né? Toda a jornada, né? Feita como um processo feita de várias etapas, como eu falei, entender os gargalos, e também o fato de fazer um trabalho puramente baseado em dados. Eu sei que outra coisa bem fracionada é falar de base em dados,
Mas a análise de dados, uma coisa muito importante também de falar é que muitas vezes tem que ter a capacidade de saber quais dados também não considerar, porque, mais uma vez, dados que mais tem, não tem mais 10 anos atrás, vamos para o digital porque a gente pode medir. Hoje a gente já mede tudo, o ponto, grande diferencial, grande dificuldade é o que eu vou medir. Né? A gente tem um monte de relatório nas ferramentas, muitos deles são errados, começando pelo Google, pelo Facebook, então a gente precisa saber o que eu vou ver? Eu vou entrar numa plataforma de SEMrush, ou sei lá, do mesmo Hamper, LinkedIn, o que eu vou ver? Eu vou ver uma tendência, vou ter que saber ler o número, ou seja, esse número, apesar de ser uma coisa fria, ele não representa de forma fria a realidade. Então, eu sou Danilo Abba. Para mais informações, por favor, acessem meu LinkedIn, Danilo Abba, né? Acho que é linkedin.com/Danilo Abba, e vocês podem ver todas as informações sobre o meu perfil e, obviamente, podem entrar em contato por qualquer dúvida. E aí eu acho agora, Pablo, vou deixar a palavra com você, e aí você vai compartilhar a tela e vamos que vamos. Pode ser? Está no mudo. Claro, pode ser sim, Danilo. Muito legal. Desculpa o atraso, né? A ferramenta é sempre, às vezes, o gargalo que a gente tem. Tive esse intensivo aqui com o Zoom, que resolveu atualizar em cima da hora, mas deu tudo certo. Agora eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai seguir com a nossa apresentação. Boa tarde a todos. Bom dia, na verdade, a todos. Agradeço pela participação. Danilo, que bom que você conseguiu introduzir já. Pablo, você voltou no mudo, hein? Não, está no mudo. Então, vamos fazer assim, Pablo. Eu vou continuar compartilhando a tela. Isso, acho que você precisa compartilhar a tela, porque daqui não está rodando o áudio do navegador. Tá bom, não tem problema. Deixa eu ver como é que faz isso. Eu fico com as perguntas daqui, eu vou te atualizando. Ah, tá, beleza. Vamos então começar. Vocês estão vendo a minha tela? Só confere, se puder confirmar. Sim, Danilo, tá rodando aqui, agora aparece legal para a gente ver. Tá bom, beleza. Então, primeiramente, bem rapidinho, a gente vai ver o que é outbound marketing. Outbound marketing, outbound é uma palavra inglesa que significa de dentro para fora, outbound, rumo ou fora, ou seja, é uma série de estratégias, de táticas também, voltada a fazer o primeiro contato com o seu potencial cliente. Ele se opõe ao inbound, que é de fora para dentro, quando o seu potencial cliente faz o primeiro contato. Quando a gente fala de B2B, outbound praticamente é 99% prospecção ativa. Quando é que vale a pena fazer outbound? Essa aqui a gente fala, né, a diferença é bound e inbound, mas para mostrar quando é que vale a pena fazer outbound, que é um dos primeiros pontos da nossa pauta, a gente precisa ver o nosso funil de vendas integrado com o funil de marketing. Né? É importante integrar o nosso funil de venda integrado com o funil de marketing, porque mesmo quando um lead, um prospect, ele se torna uma oportunidade, você não deixa de continuar fazendo um trabalho de marketing, até quando ele depois se torna cliente, para fazer o upsell, ou seja, vender mais para o mesmo cliente. O funil de vendas, ele começa quando o nosso lead mostra interesse comercial, ou seja, levantada de mão, caso ele venha do inbound, abertura de porta, o ponto é ele tem interesse em conversar com o seu comercial, né? Obviamente tem depois ainda toda a parte de qualificação, porque não é só pelo fato dele ter interesse que a gente vai mandar uma proposta, a gente tem que conferir se ele tem as características do perfil, se está no momento e tudo mais. E aí daí, vai para frente com a qualificação, a proposta, ele se torna cliente. Então, fora do funil de vendas, mas ainda dentro do funil de marketing, a gente tem os três canais, né, de aquisição de clientes, que são inbound e outbound indicação. Como disse, inbound é de fora para dentro, então todo aquele trabalho de posicionamento de marca voltado a fazer com que o seu potencial cliente faça o primeiro contato à marca, comece a conhecer a marca, se torne um lead, que não é necessariamente oportunidade, e depois, isso antes de amadurecer a possibilidade, o interesse em falar com o comercial. O outbound é de dentro para fora, então você que vai atrás. Então, quando e como implementar isso? A resposta, digamos, de uma frase seria muito simples. Quando você não tem audiência, né? A gente está no mundo online, então não tem audiência engajada, não basta ter
5 mil likes ou seguidores no Facebook, tem que ser, ou no LinkedIn, tem que ser engajado. Então, caso você não tenha audiência, você começa por outbound. Caso você já tenha uma audiência, ou seja, eu tenho uma audiência, uma base fora da minha base de leads, né? Por exemplo, nas redes sociais, eu tenho, por exemplo, visitas no meu site, eu tenho 5 mil visitas no meu site e o tempo médio de retenção no site é, sei lá, de 5 minutos. Aí eu tenho uma audiência engajada. O que eu faço? Eu vou tentar trazer essa audiência para dentro da minha base, com o trabalho de inbound. Caso eu não tenha isso, ou seja, meu site tem 300 visitas por mês, minhas redes sociais, sim, tem alguns likes que eu lá comprei atrás, e outros que são orgânicos, mas são mais ou menos a minha avó, o meu tio e tudo mais, mas enfim, não são engajados, aí não é uma audiência engajada, que a gente faz mais atrás, então outbound. Então, quando a gente faz isso, quando a gente não tem uma audiência formada. E uma vez que a gente começa a implementar um trabalho de outbound, como cada projeto, né, como eu falei já no começo, o que a gente precisa ver? Precisa ver como é que eu vou medir se está dando certo ou não está dando certo, tá? Porque, de novo, sim, tem metodologia, nosso método, vamos fazer isso, aquilo, mas como é que eu meço isso? Tá? Eu posso colocar uma meta anual, uma meta bimestral, semestral, como é que eu faço? A gente sugere implementar um processo de definição de metas na base de OKR. OKR significa Objective Key Results, para quem não conhece, né, é o que a gente sugere, que é também um sistema usado também pelo Google, Facebook, tem uma história que é meio lá atrás do Intel, não vou entrar na parte histórica, mas a gente tem bastante conteúdo a respeito, até no nosso blog, e a gente pode compartilhar também. Mas qual que é a base, o conceito-chave disso? A gente tem também algum exemplo. O OKR, né, como disse, Objective Key Result, ou está por objetivo. E Key Results, ou seja, as métricas. E a gente trabalha de forma trimestral. Então, você, por exemplo, isso vale para outbound, mas vale para qualquer projeto que você esteja implementando, o que você vai fazer? Vai fazer o quê? Qual que é o objetivo esperado daqui a 3 meses? Mas eu posso fazer um objetivo daqui a 6 meses? Posso fazer aqui 1 ano? Pode, mas quanto mais você aumenta o tempo para definir seu objetivo, mais ele se torna mais uma visão. Por quê? Porque você não vai saber nem o que vai acontecer daqui a 4, 5 meses. Tem muitas variáveis que você não vai poder controlar. Então, a gente costuma colocar um objetivo, digamos, mais amplo, né, de forma anual, mas o objetivo operacional vai ser de forma trimestral, e aí pode ser em cascata, ou seja, você coloca um objetivo para a empresa, e aí o objetivo de cada time, de cada pessoa vai estar alinhado com o objetivo de crescimento da empresa. Obviamente, em outras formas, só para quem não estiver familiarizado com esses termos, não é muito diferente do que falar de KPI e OPI, né? KPI é Key Performance Indicator, né? São os indicadores-chave, e OPI são os indicadores operacionais. Então, nada mais a gente que faz o quê? Ok, eu vou definir o meu objetivo, tá? Por exemplo, aqui, aumentar as vendas. Então, isso aqui, em outra terminologia, seria o meu KPI, o meu indicador-chave. Ok, mas como é que eu vou fazer para acompanhar chegar a esse objetivo de venda? Eu vou ter que ver, não é só, vamos colocar esse objetivo e daqui a, sei lá, 3 meses a gente sempre vai atingir ou não atingir. Não, a gente tem que fazer uma revisão que a gente faz de forma semanal com nossos clientes, dizendo, ok, a taxa de conversão e venda de oportunidade tem que estar, sei lá, 20%, 25%. Então, toda semana eu vou acompanhando, eu estou tendo essa taxa, não estou tendo essa taxa, por que não estou tendo essa taxa? Se não estou tendo essa taxa, eu posso ou revisar a taxa, ou revisar a minha abordagem, ou até chegar a revisar o objetivo. Meu objetivo foi muito otimista, muito pessimista. Então, é muito importante fazer essa revisão periódica. Outro poderia ser... Sim. Essa revisão, né, que a gente acaba tendo do OKR acaba sendo essencial porque, assim, se você não tem um objetivo, se você não tem uma meta traçada, não adianta nada, você não vai ter um parâmetro quando você for avaliar os seus resultados, né? Então, acaba sendo realmente muito essencial dentro desse contexto. Eu vou aproveitar aqui o gancho que a gente tem para trazer algumas perguntas, né, até porque eu acredito que as interações são a grande voz, né, o grande espírito dos nossos webinars. Vou trazer algumas perguntas que nós recebemos das inscrições, e se vocês quiserem aí mandar nos comentários, podem mandar e a gente vai tentar responder à medida do possível, tá bom? A primeira pergunta, né, que eu achei super interessante, é da Ana Domingos, e ela pergunta o seguinte:
Qual é a melhor abordagem para você ter com o cliente dentro de um processo de prospecção ativa, né? Na abordagem inicial A ali, melhor né? abordagem para, desculpa? A melhor abordagem no processo de outbound, né? Que ela vai Ah, entrar sim, aí na sim. prospecção ainda, iniciando o processo. Como que você chega no cliente? Qual a melhor forma? Tá, melhor, ótima pergunta. Primeiramente, muito obrigado. Fica à vontade de me interromper. É exatamente isso aqui o propósito é muito mais importante responder a essas dúvidas do que ficar fazendo monólogo. E aí, aproveito também o gancho de outra coisa que você falou, né, da definição de objetivo que a gente estava abordando, só para enfatizar uma coisa. Uma das frustrações mais importantes dos projetos, principalmente de marketing, que não deixa de ser uma coisa sempre mais comoditizada ou comercial, é não deixar claras as expectativas antes do começo do projeto, né? E aí, por exemplo, o cliente, depois de 3 meses, 6 meses, fica frustrado. Muitas vezes não é necessariamente porque o trabalho lá atrás não foi feito bem. Claro, tem agência é agência, tem empresa é empresa, sim, mas a maioria das vezes não é um trabalho que não foi feito bem. O ponto é que se não tem um objetivo bem definido para todo mundo, a expectativa pode ser diferente. E também o caminho, porque cada um está indo para um lugar que acha legal. Então, é aquela coisa que vamos fazer 3 posts por semana no LinkedIn, no Facebook, e vamos ver o que vai dar. Inclusive, abro e fecho parênteses, gente, não façam uma abordagem de 3, 4 posts por semana. Não façam isso. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Está saturado. Se vocês quiserem informações sobre estratégia de marketing de conteúdo, que já vai para o inbound, por favor, entre em contato, a gente terá prazer de ajudar vocês. Voltando à sua pergunta, Pablo, qual que é a melhor forma, né? A melhor forma, obviamente, poderia dizer, depende da situação, da abordagem, né? Posso até dar alguns exemplos, mas para dar, exatamente para sair do depende, porque realmente depende, mas depende seria uma resposta muito vaga, então eu gosto de criar cenários. Então, vamos lá. Lá atrás, 2, 3 anos atrás, teve o boom da prospecção de e-mail marketing, né? Vocês bem sabem. Aí teve toda essa questão de vamos fazer as cadências, aí tem um monte de ferramentas fazendo isso, script e tudo mais. Só que hoje em dia se tornou tão saturado que hoje em dia acho que você recebe tantos e-mails que você nem olha para mais para a qualidade, né, disso. E fora que tem sempre aqueles problemas técnicos de bounce, isso, aquilo. Então, o e-mail, o marketing, de forma geral, não que não seja importante, a gente até tem um case que chegou a isso, mas o que quero dizer é que é mais um complemento hoje em dia, mas o mais importante que depende também dos momentos, a gente precisa se evoluir. Se você pega, dando um cenário, por exemplo, eu trabalho, minha empresa faz ERP. De novo, ERP, no curso dos anos, tornou sempre mais uma coisa que todo mundo faz, sempre mais nichado. ERP para gráfica, ERP para automação industrial, ERP para esse tipo de indústria, ERP para isso, para aquilo. Então, o que acontece? Pela teoria dos jogos do John Nash, não sei se vocês conhecem a teoria do John Nash e aquele cara que fez The Beautiful Mind, né? Uma mente maravilhosa, né? O teoria do jogo, o que significa? Qual que é a base da teoria dos jogos? Que se tem duas coisas, nenhuma das duas vai seguir evoluir sem trazer a outra em conjunto. Então, se o sistema de ERP, a tecnologia de ERP aumenta, significa o quê? Que aumenta também as pessoas em conjunto que vão procurar ela. Então, nessa evolução da tecnologia ERP, hoje em dia tem um monte de volume de busca de ERP. Então, o que seria o canal melhor nesse caso? O Google Ads. Agora, já se você tem alguma coisa que é muito mais nichada, você vende, tem poucos concorrentes, enfim, a gente vai para um trabalho de ABM, né? Account-based marketing, seja poucas seriam as empresas, tanto que procuram você, mas também dos concorrentes. Então, você tem que fazer um trabalho um pouquinho mais de prospecção LinkedIn, manual e ativa. Então, esses são 2 cenários. Obviamente, se você quiser uma análise da situação específica, é só entrar em contato com o nosso consultores, vão te ajudar. Mas isso, não tem uma ferramenta genérica. O ponto é o que faz mais sentido para o seu segmento e a situação de hoje do seu segmento, que não é a mesma que vai ser daqui a um ano. Pelo contexto, né, pelo que a gente sempre tem aqui em vista, é que é importante a pessoa entender o ticket médio dela, o lucro dela, e também entender o que vai valer a pena dentro do contexto que ela está inserida, né, Danilo? A questão do ABM também tem a ver com isso. Você falou da prospecção via LinkedIn, vou até aproveitar, porque tem uma pergunta especificamente sobre isso, da Camila Pastor.
Ela pergunta como que você deve usar o LinkedIn para você prospectar, né, para você conseguir fazer um trabalho de outbound marketing. Tem um caminho específico? É melhor trabalhar de forma manual? Ou então viu alguma tecnologia que facilite esse processo? Você teria alguma dica, Danilo? Sim, eu adorei essa pergunta, porque já vai um pouquinho além da questão das ferramentas, já vai mais para qual abordagem. Vamos lá. Primeiramente, vamos dizer o que não tem que fazer. Não faça essa coisa de já por se propor seu produto, seu serviço. A primeira coisa que você quer criar é uma empatia, uma relação e perguntar quem que é o responsável. Então, e para começar, sim, tem o Sales Navigator, sim, tem a parte paga do LinkedIn, sim, mas eu sempre falo, por favor, incomode a tecnologia quando você tiver um gargalo manual que você não conseguir resolver manualmente, porque senão a tecnologia vai te trazer um monte de coisa, de variáveis que você não vai saber controlar. Sales Navigator, muito lindo, mas aí você acaba dependendo dos filtros que não funcionam. Por que não funcionam? Não porque a tecnologia não seja boa, mas porque as pessoas não atualizam os perfis delas, né? Então, acaba invalidando o filtro. Então, não é necessariamente uma questão de tecnologia, mas o fato é que ela não resolve o problema. A não ser que você já comece a fazer o trabalho e depois fala, pô, mas eu realmente preciso isso. Então, vamos no LinkedIn Premium, no LinkedIn Sales Navigator e tudo mais. Então, para começar, minha sugestão, você pode usar LinkedIn de forma gratuita, a gente já tem também vídeos, né, no nosso canal YouTube para mostrar como fazer isso de forma prática. A gente, inclusive, vai também compartilhar depois o nosso vídeo que mostra como funciona enfim, a nossa gestão de projeto, tanto no LinkedIn quanto no Asana, que é nossa gestão de projeto. Agora, uma coisa importante, quando você entra em contato pelo LinkedIn, por exemplo, você pode mandar assim, aquela mensagem dentro do invite, aí pode mandar um e-mail que chama, né, que paga e tal. Minha sugestão é primeiro começa arroz feijão, faça as coisas fáceis, manda convite, crie lista dentro do LinkedIn, você pode criar listas dentro do LinkedIn de forma gratuita, de empresas, né? Você cria, por exemplo, você pode criar no LinkedIn de forma gratuita, a gente pode mostrar como fazer, se eu entrar em contato. Eu quero conversar com os caras do comercial, do departamento de tecnologia, com todas essas empresas, com todas as pessoas que têm um segundo nível de conexão comigo, dessas empresas, ou de empresas que têm esse tamanho, enfim, geolocalizadas no Brasil, em São Paulo, enfim. E aí, a partir disso, você pode mandar com embaixo, você pode mandar por volta de 20, 25 embaixos por dia. E aí, obviamente, quanto mais aumenta a sua base, aumenta também a base de primeiro nível, né? As pessoas que aceitaram o seu convite, vai aumentar também a sua base de segundo nível, né? Porque são as pessoas que têm o primeiro nível de contato com as pessoas que têm primeiro nível de contato com você, né? Então, essa base, a base de prospecção aumenta. Tudo isso de forma anual e gratuita. Obviamente, tem alguns hacks, algumas dicas, não é só fazendo isso, porque senão o LinkedIn vai entender que você só está fazendo isso. Então, tem que ser complementado com um trabalho de conteúdo, o seu perfil tem que ser otimizado, tem que compartilhar conteúdos ou da sua empresa ou dos seus clientes, fazer curadoria, enfim. Mas o ponto-chave para voltar à pergunta primeiro, entre em contato, invite as pessoas que têm um processinho bonitinho para fazer isso, né? Que é o que a gente faz. Depois que a pessoa aceitou, aí você entra em contato perguntando o quê? Não perguntando ou pedindo de apresentar o seu produto, mas perguntando quem é o responsável pelo departamento onde tem aquele problema que o seu produto, o seu serviço resolve. Porque fazendo dessa forma, primeiro, você não está sendo agressivo. Segundo, você abre o leque de prospecção. Você, se quer falar com o cara de tecnologia, não necessariamente o primeiro contato vai ser com ele, pode ser com o cara de RH. Por quê? Se o cara falar, não sou eu, o João, ela vai te passar o contato, você vai entrar em contato com o João dizendo que o Felipe indicou. Então, o Felipe, mesmo sendo do RH, me entregou a porta. Então, essa aqui, resumindo a abordagem de LinkedIn, invite, criação de empatia, beija primeiro o responsável, e aí depois você está em uma conversa. Pode ter script, sim, é importante ter script, mas tenta não deixá-los aparecerem como script. Sempre dá uma atualização. Se o cara pergunta a apresentação, manda a primeira apresentação, depois fala o resto, por exemplo. Então, tenta sempre personalizar na base da resposta do seu lead. Beleza? Isso aí que você falou, Danilo, acaba até apontando um pouco da importância de um script de prospecção assertivo, né? Você tem que ter ali um roteiro, um caminho para você conseguir chegar no cliente, mas ele é totalmente imutável, né? Não adianta você copiar e colar para todo mundo sem ter um tato, né, Dani? Sim,
esse aqui me dá um gancho também para abordar, entrar um pouquinho mais no detalhe da questão do script, né? Claro. A gente, obviamente, tem uma planilha de script que você pode baixar, a gente pode compartilhar, mas, enfim, se você entrar no nosso canal YouTube, tem também um videozinho que mostra como baixar, como usar, você pode baixar. Mas o ponto muito importante, de novo, é sempre relacionado ao momento, segmento, mas o momento é importante, né? Agora não é a mesma situação de antes da pandemia. Agora todo mundo está online, todo mundo está fazendo isso. Eu sempre falo, todo mundo está querendo vender tudo para todo mundo. Então, nessa coisa do script também acabou sendo inflacionado. O que isso significa? Significa que a primeira coisa que você vê quando alguém entra em contato com você é que o cara está querendo entrar em contato com você. Muitas vezes não dá muita atenção. Então, tem que ter mais trabalhar a questão empática humana. A gente esquece, sempre falo também, a gente esquece no digital, esquece do mundo real, né? Você nunca ia parar alguém na rua e falar fulano, eu quero te vender isso. Você primeiro vai começar a conversar, bater um papo. A gente esquece disso no online. Então, esse aqui, o segredo é esse. Você pode ter script, mas o script tem que ser um guia. Não pode ser a sua Bíblia. Tanto é que o lembrete que a gente faz no LinkedIn, por exemplo, a nossa metodologia, a gente manda o primeiro script, depois de uma semana pode dar um lembrete. O lembrete é somente, olá, João, tudo bem? Chegou a ver minha mensagem? Porque o cara já sabe, se ele vai ver, e aí deixa ele perguntar, ele sabe que você vai querer entrar em contato por isso. Então, não adianta ficar repetindo a mesma mensagem. Então, volto a falar, o script é importante como guia, mas eu posso apostar tudo que você quiser que em nenhum momento um script, o melhor script bem feito vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é você olhar e dizer, para ele, como é que eu posso trazer um pouquinho de empatia humana para dentro dessa conversa. Posso seguir? Claro, Danilo, eu só vou, né, te passar aqui uma pergunta que veio nos comentários do Claro, Jonathan, né? Claro. Eu acredito que você acabou respondendo aí ao decorrer da sua fala, né? Manda bala, não tem problema. Ele diz o seguinte: vale a pena utilizar o LinkedIn pago como forma de prospecção de networking para criar conexão afetiva e poder vender o nosso produto? Bom, você deu uma resposta bem próxima, né, disso, né, agora há pouco. Sim, mas a gente pode também repetir. Às vezes também a explicação não ficou muito clara, não tem problema nenhum. O ponto é o seguinte: o que posso repetir é o seguinte: sempre incomode a tecnologia quando a sua manualidade não consegue, porque a metodologia igual script que a gente pode passar é um guia, mas você fazendo, botando mãos na massa, você vai começando a criar a sua própria metodologia. A gente mesmo cria a nossa metodologia aplicando técnica de várias. E quando você aplica isso, bota você mãos na massa com esse guia, você vai entender quais são os gargalos. E aí você vai procurar a tecnologia para responder a esses gargalos, não porque é linda. Então, para começar, a minha sugestão não seria fazer o Sales Navigator. A minha sugestão seria focar mais uma prospecção um pouquinho mais assertiva, que pode fazer de forma gratuita, na otimização, no compartilhamento de conteúdo. Tendo um cuidado, só um cuidado tem que ter no LinkedIn específico, porque a gente está falando de ferramenta. Tem que ter esse cuidado. Não seja excessivo no começo nessa prospecção, porque o LinkedIn vai entender um trabalho quase de spam. Então, isso que você vai entender aos poucos, como para ter onde você chegar. Tá? Obviamente, isso demora tempo. Tá? Mas se você fizer qualquer coisa, para aprender demora tempo. Não adianta também você ler livro, você ler uma metodologia sem você aplicar. Obviamente, caso você não tenha esse tempo, o que você vai fazer? Aí você contrata alguém que já fez isso, né, e que já vai ao ponto, que hoje está exatamente o que a gente se propõe de fazer. A gente faz isso, a gente tem nossa metodologia e vai atualizando essa metodologia porque as coisas mudam no tempo, as ferramentas se atualizam, enfim, exatamente por isso, porque você vai poupar tempo. O dinheiro, gente, acho que teve uma pergunta sobre precisa gastar, né, dinheiro lá. Primeiro que a gente não está falando de gasto, está falando de investimento. Se você conseguir achar essa pergunta, Pablo, para poder... Achei aqui, Danilo, achei. Pode falar. Uma pergunta da Cláudia Meirelles, né? Na verdade, ela dá ali um toque especificando para o segmento dela, que é de energia solar, mas, resumindo, como prospectar clientes, né, voltados para um segmento específico sem gastar muito dinheiro. E aí tem totalmente a ver com o que você está falando, né, Danilo? A questão é a seguinte: primeiramente, tem que usar o mindset de investimento e não de gasto. Tá?
eu sei que pode parecer semântica, e às vezes poderia até ser, mas quando você já no seu mindset está gastando, significa que é um dinheiro que sai. Investimento é um dinheiro que sai com uma expectativa de retorno. Por isso que OKR em retorno de investimento, certo? E, obviamente, pode não dar certo, você começa aos poucos. Mas o ponto principal é que quando você usa dinheiro, gente, a primeira coisa que você está comprando, como para falar o Pepe Mujica, você não está comprando o que você acha que você está comprando. Você está comprando tempo. É o tempo que você está comprando. Então, se você tem tempo, você pode fazer tudo de forma gratuita, você vai lá aprendendo e tal, vai demorar meses, anos, dependendo do tempo que você tiver à disposição. Caso você... E aí você pode fazer um trabalho puramente orgânico. Sou SEO, sou redes sociais, tudo orgânico, ok, vai demorar mais uma hora chegar lá. Ou você falar, eu não tenho todo esse tempo, não tenho anos. Até porque daqui a um ano os algoritmos vão mudar. Então, o que eu faço? Eu compro esse tempo, ou seja, nesse caso, você terceiriza, contrata alguém que já tem a resposta mais rápida para isso. E nesse caso, pode ser um serviço ou pode ser a tecnologia, tá? Ou os dois. O meu ponto é, não incomode a tecnologia até você chegar a esse gargalo, porque senão vai ter uma coisa igual a CRM, tem um monte de CRM, tem um monte de funcionalidade que ninguém usa, né? E a maioria, 90% das empresas, pequena para média, você precisa de poucas coisas, gestão de tarefa, pipeline, essas coisas assim, enfim. Tá bom? Então, podemos seguir? Eu espero ter respondido a pergunta sobre o LinkedIn, né? Então, primeiro começa pelo gratuito mesmo. Caso precise de ajuda, a gente está aqui. Podemos seguir? Claro, Danilo, segue. Tem uma outra pergunta aqui da Giovana, né, que veio no chat. Você prefere seguir um pouquinho e aí daqui a pouco... Vamos lá. Não, acho que a pergunta no chat pode ter até prioridade. Acho importante, sim. Fica tranquilo. Concordo. Bom, a Giovana lá, ela perguntou o seguinte: em um cenário que o perfil de cliente ideal é restrito, ou seja, ela tem, né, poucos clientes, com critérios dentro do pitch dela, qual a melhor forma de você variar as fontes de pesquisa de leads? Me assombra o fato de pensar na escassez. Então, ela provavelmente tem um público restrito aí, Dani. Como lidar com uma situação dessa? Tá, essa aqui, então vamos segurar um pouquinho, porque a gente tem um item na pauta que vai falar disso, e a BM, tá? Justamente. E aí, assim, por favor, qual é o nome dela? Desculpa? Giovana, por favor, eu vou abordar esse tema e, por favor, depois, se puder comentar se eu respondi ou não a sua pergunta, tá? Aí vamos, mas eu vou responder sim. Só para terminar a parte de OKR, então, de OKR, que praticamente como é que a gente define isso, né? A gente precisa chegar a uma venda recorrente, né? Que é MRR, que chama. E aí, a partir como eu falei, da definição das metas anuais, a gente cria metas diária e de OKR. Aqui não está escrito, mas OKR, de forma geral, como eu falei, são trimestrais, porque você precisa controle das variáveis. Gente, se você não tem controle nas variáveis, é uma coisa acaba se tornando muito teórico. E aí, obviamente, você implementa os projetos para isso. Como eu falei, o Objective Key Results são as métricas de acompanhamento. E aí, obviamente, a gente já mencionou que, como a gente vai mensurar, são algumas taxas que a gente vai considerar. Da ticket médio, taxa de conversão, vai depender do seu produto, do seu segmento e tudo mais, né? Obviamente, mas é bom ter esse mindset. Você define a meta, define as métricas para que vão acompanhar seu projeto para poder atingir essa meta. E aí, deixa eu ver se esse aqui... esse aqui é o item que vai responder a pergunta. Porque caracteriza a empresa ou característica de empresa. Então, a gente entra no conceito de account-based marketing. Account-based marketing significa marketing baseado nas contas, seja na lista. Quanto mais fechado, ou mais nichado o seu segmento que você ataca, mais vale a pena trabalhar com lista. Na verdade, mesmo quando você trabalha com, digamos, segmento um pouquinho mais abertos, né? Sei lá, a gente está falando, seu potencial mercado é de 30 mil clientes no Brasil, por exemplo. Para não se desperder muito, sim, você define as características desses 30 mil, mas é bom trabalhar cada mês com uma lista de 120, 150 clientes que você vai atacando, até porque algum vai abrir a porta, outro vai te dizer também, não estou interessado, e aí provavelmente você vai perguntar o porquê. E eu vou enfatizar esse ponto. É muito importante entender também o cara que não está interessado, o porquê. É porque a sua abordagem não funcionou? É porque ele já tem a sua solução? É porque ele não precisa da sua solução? Ou seja, um cliente qualificado por característica, mas não está no momento? É porque, sei lá, ele está feliz com outro cliente? Enfim, a gente precisa entender isso. Então, sempre vamos trabalhar em lista. Mas,
Quando a gente tem uma abrangência muito alta, né? 30 mil, deu um exemplo, a gente define 100, 150 empresas por mês, a gente vai atrás dessas empresas, no final do mês a gente revisa e vamos trocar essas empresas, vamos atualizar essa lista e vai atrás. Quando o seu segmento é muito fechado, então, por exemplo, a gente trabalhando, provavelmente o caso da nossa amiga, com 1.000 empresas, sabe? O meu segmento atinge máximo 1.000 empresas no Brasil, aí é pura lista. É pura lista, e aí onde é que eu vou, ou seja, a lista de empresas. Lista de empresa. Primeiramente, você define a lista de empresas, o ICP. Depois, dentro das empresas, você define o buyer persona, ou seja, o tomador de decisão. O que não significa que você vai prospectar o tomador de decisão. Eu volto a falar. Não significa que você vai prospectar o tomador de decisão. O tomador de decisão é onde você quer chegar. Mas eu falei antes, primeiro você tem que entrar na empresa. Então, mesmo que você não chegue lá de forma direta, e chegue outra pessoa da empresa que possa te ajudar a entrar em contato com o João, que é o tomador de decisão, tá tudo certo. Você vai chegar lá com alguém que te indicou. Então, não vamos já com a aceleração máxima, vamos prospectar para o tomador, eu tenho isso, eu quero te vender isso. Então qual que seria o processo? Lista, tá, de empresas. Dentro da empresa, a gente define o buyer. Claro, eu falei tomador de decisão, mas tem várias características. Uma delas é onde que redes sociais que redes que ele usa nos canais digitais para entretenimento e para business. A partir dessas definições, né, que a gente também tem, obviamente, a metodologia, no planejamento vai entrar isso, né, você vai já entender onde você vai prospectar essas pessoas. Vai ser no LinkedIn, vai ser no Instagram. De forma geral, B2B, obviamente o canal principal é LinkedIn, mas essa aqui é uma regra, digamos, 90%, é sempre a exceção, porque isso vai depender do tamanho. Ou seja, o que vai definir isso? Vai definir, quando você define o seu buyer persona, que é o tomador de decisão dentro do ICP, que é o seu cliente ideal, estamos falando de B2B, você vai definir, essa pessoa usa LinkedIn profissionalmente ou não? Essa pessoa usa e-mail ou não? Essa pessoa usa Instagram ou não? Instagram que eu estou falando de forma profissional, não estou falando de forma de entretenimento, porque a mesma pessoa pode ter dois perfis diferentes, se está trabalhando ou não está trabalhando. Se a sua resposta é sim, meu lead, ele trabalha, ele usa LinkedIn no dia a dia, durante o horário de trabalho, ele usa e-mail, então esses aqui são os canais que você tem que atacar. Isso, eu não sei o segmento da nossa amiga, porque ela trabalha, não sei se ela mencionou, mas 99%, quando o mercado B2B é muito nichado, a gente está falando de prospecção por LinkedIn, no método que eu acabo de mencionar e que a gente pode também passar mais detalhes depois, caso quisesse entrar em contato. Espero ter respondido, tá? Depois, se puder colocar no comentário se eu respondi ou não, se ficou mais alguma dúvida, tá bom? Danilo, sim. No meio da sua resposta, né, veio uma pergunta da Joana Ferreira, que tem um pouco a ver também com o que você acabou de abordar, né? E só para trazer para você também o caso dela. Ela é SDR de uma empresa que comercializa, né, um CRM para o integrador de energia solar. Então, eles têm esse foco específico. E qual é a dificuldade dela? Ela sente que fica muito no vácuo, não tem muitos retornos, né? Ela já conseguiu algumas vendas, já conseguiu alguns retornos, mas ela acredita que poderia ter mais resultado, né? A pergunta dela é a seguinte: quando você trabalha num segmento muito nichado, é aconselhável que você tenha uma abordagem técnica diferente? O que você pode fazer nesse sentido? Ela sofre porque sempre ignoram ela. É claro que a gente precisa ver o caso a caso. Geralmente, eu preciso ver como ela prospecta. A gente tem que enfatizar um ponto, que talvez eu não deixei isso muito claro. Eu peço desculpa por isso, se não ficou claro. Provavelmente você já sabe, inclusive, quando a gente faz um trabalho de outbound prospecção, a gente está entrando em contato com alguém que não está procurando a gente, que não conhece a gente, provavelmente, né? Possa ter ouvido da empresa, mas não está procurando a gente. Então, provavelmente, pode até ter o ICP, mas não ter o perfil, o momento de compra. Muito importante esse ponto, gente. Então, a gente costuma, porque infelizmente o que mais tem nas redes sociais, postando aqui, você não está vendendo porque sua metodologia é isso ou aquilo. A metodologia sim é importante, é necessária e tal, mas não é sempre a resposta, a única resposta. Vamos lá, vamos dizer, não é a única resposta. Por quê? Porque se você está falando com alguém, ainda mais no nichado, que não está precisando aquele produto, gente, a gente está no B2B,
e a gente está falando com compradores profissionais. Então, chega de, o gatilho mental de escassez, compra até amanhã, porque não sei quanto, não tem isso. O cara tem um orçamento para respeitar. Então, o que significa isso? Significa, não necessariamente, poderia ser claro, teria que saber o caso a caso, mas eu queria deixar claro que não necessariamente significa que você está fazendo um trabalho errado. Provavelmente o que está errado é depois ter uma expectativa de curto prazo, um trabalho de prospecção, né? Porque você abriu a porta, então o que vai, uma hora, quando você vê que seu prospect, que você, com quem você entrou em contato, não está interessado, mas ele é potencial, pô, cria um relacionamento, coloca no CRM contato futuro, aí começa a fazer sentido um trabalho de engajamento, né, no nosso funil de vendas que está integrado com o funil de marketing. Então, vai para lá. Então, se o ponto é, eu consegui contato, mas não consegui fechar. Não claro, podemos ver, pode depender também do preço que você faz, comparado com seus concorrentes e tudo mais. Mas o ponto principal é não ter essa ilusão que existe o fodaço que vai fazer com que ele mude de ideia, que hoje não está precisando, amanhã, pelo papo seu lindo, é bonitinho, ele vai mudar de ideia. Não, gente, isso aqui, inclusive, se for assim, significa que você enganou ele, desculpa, né? Porque alguém que muda de ideia de forma drástica de um dia para o outro, sobre a necessidade, ele pode mudar de ideia sobre, em vez de comprar do cliente, de um comprar de você, mas sobre a necessidade de ter o seu serviço, dificilmente que um vai para o outro, que muda de um dia para o outro. Então, isso significa o quê? Que um trabalho de prospecção, você precisa colocar esse tempo. Então, provavelmente, você pode começar a trabalhar para a venda os leads gerados no trimestre anterior. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, então, isso aqui, se seu problema é desde a geração de oportunidade até o fechamento. Se seu problema é, ninguém está me dando bola, provavelmente, pelo que eu entendi, posso ter entendido errado, por favor, coloca no comentário se eu entendi errado. Aí o que acontece? Isso vai depender de vários fatores. Primeiro, o canal que você está usando é o canal que eles usam? Então, por exemplo, se você está usando um e-mail, será que ele usa e-mail? Se eu dar LinkedIn, aí vai lá, não, mas o cara usa mais LinkedIn, dependendo, como eu falei, provavelmente por ser nichado, tem que fazer uma análise, mas provavelmente por ser nichado é LinkedIn. Será que você já está mandando invite com um scriptzinho, incomodando? O que você está colocando? Quanto é comprido esse script? Não porque, volta a falar, pela importância do conteúdo do script, mas porque pode acabar incomodando. Ou seja, o que a gente tem que fazer é incomodar o menos possível no começo do relacionamento. Isso vale na vida fora da internet, vale tanto na vida na internet. Então, primeiro, manda convite. E, obviamente, depende de com quantas pessoas você está entrando em contato. Por exemplo, ligação, telefonema, e provavelmente não é um canal certo. Então, precisa entender, eu estou usando o canal certo, porque não entendi qual canal estou usando. E tem outra coisa importante, sempre retomando a teoria dos jogos, né? A energia solar está sendo também um novo trend, uma tendência. Então, será que o seu segmento, o seu mercado é tão nichado assim? Será que esse desenvolvimento da tecnologia não gerou também uma curiosidade lá do comprador? Então, desenvolveu tanto a quantidade de vendedores quanto de compradores? O que isso significa? Significa que se tem mais compradores, abre o leque, menos nichado, então talvez faria sentido mais fazer um trabalho de Google Ads, porque se aumenta o número de compradores, significa que aumenta o número de pessoas que procuram o seu produto na internet. Então, esses aqui são os fatores que precisa ver, né? Obviamente, volto a falar, caso você precise de uma análise detalhada, é só entrar em contato. Mas esse aqui é o ponto. Não é necessariamente para fechamento, não necessariamente depende 100% da metodologia, depende de tempos fisiológicos. E para abertura de porta, provavelmente depende do canal que você está usando, da abordagem e até que ponto você está incomodando. Aí entra em contato. Acho que os próximos mais detalhes a gente só pode dar fazendo uma análise detalhada da sua situação. Tá bom? Danilo, a Joana agradeceu pela resposta da pergunta. Dessa pergunta, agradeceu pela resposta, disse que às vezes prospecta pelo WhatsApp, até por ligação, mas é difícil, mas agradeceu a resposta, que ajudou bastante. Tá. Eu vou aproveitar. Deixa eu só terminar pode falar, termina o raciocínio e depois eu entro na próxima. Porque você fala prospectar por WhatsApp, gente, não prospectar. O WhatsApp, gente, é uma rede social, gosto de falar de relacionamento. Eu sei, de novo, que tem muita ferramenta falando isso, mas o cara abriu a porta, deu a atenção, tal. Só que cuidado a não confundir o lead que te dá atenção
a gente viu no nosso funil de marketing de vendas que depois que o cara mostra interesse comercial, ainda tem todo o processo de qualificação. Então, aquela taxa de conversão pelo WhatsApp de atenção, que eu acho que é dito muito baixa, porque você está usando o canal de forma errada, não necessariamente vai seguir para frente. A não ser que você está falando uma coisa irresistível, que muitas vezes é baseada em preço. Tipo, eu estou entrando em contato para te dar R$ 5.000, que obviamente você nem vai acreditar. O WhatsApp a gente não usa para prospectar. O WhatsApp é uma ferramenta de relacionamento. É uma ferramenta de relacionamento. A gente usa entrar em contato de outras formas, porque eu, quando recebo uma coisa... não tem como, por exemplo, no LinkedIn, você pode mandar um convite sem mensagem. O cara aceita, já criou o primeiro caminho. No WhatsApp, você manda direto, não tem como mandar o convite. Aí você mandou, eu, quando recebo, já bloqueio, direto. Se eu não te autorizei, para relacionamento, inclusive, pessoal, não necessariamente porque você autoriza. Eu não te autorizei a usar o meu contato, nem ter contato comigo. Então, isso aqui já, eu acho, usar para prospecção um problema. Telefonema tem que falar que funciona e tal. Telefonema, o problema qual é? O telefonema é um trabalho, é muito manual, extremamente manual. O tempo que você gasta para fazer uma ligação fria, eu acho que antes de fazer o telefonema, você pode realmente alavancar muito mais pelo LinkedIn. Essa que é a minha questão. Então, foca no LinkedIn, eu uso o telefone, o WhatsApp, só quando alguém te autorizar, depois que ele abriu a porta. Vai lá para a próxima pergunta. Não, e só aproveitando o seu gancho, né, da questão do WhatsApp é extremamente pessoal. Se você não tem um laço ali realmente estreito, né, você pode até se prejudicar, né? Bom, passando agora aqui a pergunta que veio do Arvin, acho que é assim que fala o nome dele, é sobre a LGPD, né? Ele pergunta como você... desculpa, até enrolei aqui. Como você vê que a nova LGPD afeta os SDRs e os seus outreach, né? Será que essa lei vai ter efeito também na GDPR da Europa? Bom, vamos lá. Eu acho que entendi a pergunta. Obviamente, não sou um advogado especialista, mas o que eu posso dizer é que aqui a gente está falando de B2B, tá? Esse ponto é muito importante. B2B e não B2C. Por que é importante? No B2C tem dados sigilosos mais importantes, tipo CPF e tal, que no B2B não tem. No B2B, a gente trabalha com dados públicos, tá? Quando você trabalha no LinkedIn, você entra em contato por dados públicos. O cara vai colocando lá e o cara, quando se cadastra, autoriza você a usar e fazer esse contato. Claro, e aí entra a questão do legítimo interesse. Você tem legítimo interesse de fazer uma conexão comercial. Tanto é que as plataformas de e-mail, tipo o Hamper, por exemplo, ele tem artigos específicos falando que eles cumprem a LGPD exatamente por isso. Você tem legítimo de interesse, são dados públicos, então, sim, alguém fica incomodado, ok, beleza, mas você não está quebrando a lei de forma alguma. Obviamente, onde é que você entra o problema da lei? Quando alguém fala, não quero falar com você, você continua insistindo, tipo telemarketing, mas isso, de novo, é uma questão de bom senso. Quanto à lei europeia, eu acredito que seja parecida a questão. Eu acredito que, por não ser advogado e ficar quanto mais longe possível de tudo isso, que é legal, porque a gente só se perde nas cláusulas e nada fica claro, eu acho que é importante considerar o bom senso. O bom senso é esse aqui. O conceito de legítimo interesse, inclusive na LGPD, é relativamente vago, mas vem para isso. Você faz o que seu legítimo interesse. Então, provavelmente, o WhatsApp pode até quebrar um pouquinho isso, né? Dependendo de onde você achou o contato. Porque se você achou contato no LinkedIn, ainda pode ser público, está lá, né? O cara colocou. Só que isso aqui fica um pouquinho mais cinza. Agora, já quando você faz contato por e-mail corporativo e LinkedIn, não tem mais. Até porque o cara que faz anúncio, por exemplo, né? Vamos lá, quando você lê um anúncio nas redes sociais, Facebook, baseado nos dados, seu comportamento, isso, aquilo, você aceitou, né, a questão dos cookies. Então, você está autorizando o cara a mostrar os anúncios na base dos seus dados, né? Muitas vezes você clica e nem sabe o que você está clicando, mas isso que acontece na verdade, né? Então, no B2B eu me preocuparia menos com as leis de proteção de dados e ficaria mais no bom senso. No B2C é um pouquinho mais perigoso exatamente por essa questão, que já entra a questão do CPF, dados pessoais. Tá bom? Espero ter respondido. Vamos Danilo, só reforçar aqui essa pergunta do Aravin.
ele questiona se você acredita que a LGPD, né, a GDPR na Europa, vai ter efeitos também, né, para quem vende para fora do país, especificamente na Europa, né? Ou se é mais nacional, pela sua experiência. Então, a minha experiência é que a LGPD ela foi criada como espelho da GPDR europeia, tá? Foi um espelho adaptado ao contexto brasileiro. Só que tem questões, se a gente entrar aí, só para fechar, porque também não quero entrar muito nessa parte, a questão realmente é muito mais política, porque quando você vai na Europa, você vê que o domínio de Google, do Facebook, que são empresas americanas, né, é muito grande e acaba atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento tecnológico das empresas europeias. No Brasil já é diferente, porque o Brasil, ele, digamos, de alguma forma, copia mais os Estados Unidos, ele reflete mais a cultura americana. Então, é uma questão política, Monte. Eu acho que essa questão da LGPD, do meu ponto de vista específico, é uma questão puramente política, na verdade. Agora, a minha experiência é essa, a LGPD vem do GPDR, eu não me preocuparia muito no B2B enquanto a gente mantém as questões de bom senso. Vamos lá? Perfeito, vamos seguir, Dani. Vamos lá. Você vai entrar agora nas ferramentas de prospecção. A ferramenta de prospecção, na verdade, a gente meio que já abordou o assunto, né, pelas várias perguntas, um ponto muito importante, né, a ferramenta de prospecção, como escolher, o ponto principal no seu planejamento, você vai colocar quais são os canais onde está o seu cliente, né, o seu potencial cliente, e por lá que você vai atacar, se usa e-mail, se usa LinkedIn, só deixar claro que ferramenta como metodologia, ela não serve para nada se você não tem alguém que bota a mãos na massa de forma assertiva. Volto a falar, não adianta ter a melhor metodologia, a melhor ferramenta, porque na metodologia é tudo lindo, mas o gargalo é alguém que bota a mão na massa. E quanto mais fácil tem esse acesso às informações, mais informações a gente tem e mais difícil vai ser lidar com tantas informações. Então, o grande diferencial, acho que até colocando, acho que tem uma pergunta sobre a tendência de mercado e tal, eu acho que as tendências vão ser essa aqui mesmo. Acho que essa aqui é o meu palpite, minha aposta é essa aqui. A tecnologia vai se tornar sempre mais commodities, como as metodologias, todo mundo faz isso, mas quem vai fazer na prática isso é que vai fazer a diferença, vai implementar. Por isso que é muito importante investir num time, investir numa parceria, faça com alguém que sabe fazer, porque sabe fazer... Gente, um ponto muito importante, voltando ao ponto das ferramentas. A coisa mais importante não é saber usar a ferramenta. A coisa mais importante é conhecer os limites das ferramentas. Porque a gente vem com um monte de estratégias lindas, né, em todas as ferramentas que a gente usa, né? Aí, não, mas aí isso não pode. Mas aí isso não faz. Mas aí isso deu bug. Aí isso deu bounce. Aí isso não quer. Então, alguém que conhece a ferramenta é importante, que sabe, que tem experiência mesmo na prática. Por quê? Porque ele sabe até onde a ferramenta vai. Como eu te falei, CS Navigator, tudo lindo lá. Mas, cara, sabe que tem esse limite, né? Do fato que o filtro não depende da ferramenta, a tecnologia depende das pessoas. Então, não adianta ficar investindo muito dinheiro quando o seu limite vai ser uma variável que você não pode controlar. Então, a minha sugestão, voltando para as ferramentas, se você está começando do zero, foca mais do que nas ferramentas, mais em quem pode te ajudar, um parceiro que possa ajudar a fazer isso na prática. E aí o resto, começa primeiro de forma manual, chega no gargalo, e aí você vê, essa tecnologia vai poder me ajudar e você vai ajudar. Obviamente, isso vale para empresas pequenas, para médias, porque provavelmente as empresas grandes estão um passo à frente. Como volto a falar, tudo depende da situação de você. E volto a falar, tudo depende também do momento. Daqui a 3 meses, provavelmente, poderia falar uma coisa diferente, tá? Então, o Danilo falou isso. Não, falei isso hoje falei isso. Daqui a 3 meses, vamos ver, pode aparecer outra ferramenta, provavelmente as ferramentas de prospecção poderiam resolver os bugs, o que duvido, mas vamos lá. Tudo depende do seu segmento, da sua situação, da situação atual do mercado. Então, Larissa Kathleen está respondida a pergunta que você mandou para o Dani, viu? Bom, Danilo, eu posso trazer uma outra pergunta que veio nas inscrições aqui para a gente? Pode. Bom, vamos lá. A Raíssa Gomes dos Reis, ela faz uma pergunta voltada para o segmento dela. Como prospectar clientes
para a gestão de tráfego. Tem alguma dica nesse sentido? Gestão de tráfego, eu acredito, espero ter entendido a pergunta, que ela faz gestão de tráfego, tipo Google, essas coisas assim, acredito eu. Né? Então, se você faz isso, eu acho que o seu canal é o principal canal de atração de leads, né? Ou você pode fazer um trabalho ou não, e complementando isso, e isso já pega o gancho para essa tela, que é a próxima, começar a fazer um trabalho de posicionamento. Por que é importante fazer um trabalho de posicionamento? Porque gestão de tráfego, seu que eu entendi, né? Se puder falar se o meu entendimento está certo ou não, por favor. Se você faz gestão, por exemplo, de tráfego pelo Google, pelo Bing e tal, né? Essa aqui você sabe que hoje em dia tem um monte de gente que faz, é commodity, tem plataforma de freela para isso. Então, por que eu deveria escolher você e não outra pessoa? Eu, Danilo, eu sei o porquê. Eu, Danilo, escolheria não por quanto você sabe, mas por quanto você faz. Porque, volto a falar, o problema hoje em dia não é saber das coisas, o problema é que, que as pessoas não fazem as coisas. É isso. Isso vai também no atendimento, todas as ferramentas que a gente falou. Você entra em contato, todo mundo te responde bom dia, tudo bem, tal, tá tudo educado, mas ninguém resolve problemas, né? Então, essa aqui seria a primeira questão. Você, obviamente, você vai me responder, se for para o seu prospect, com cases. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal. Então, você pode fazer uma prospecção usando o mesmo canal de gestão de tráfego e depois começar a compartilhar nos seus canais um posicionamento baseado em resultado que você traz. Tem que investir nisso, obviamente. Não pense que o orgânico vai te ajudar, até porque se o orgânico funcionasse, você não teria um trabalho de fazer gestão de tráfego, não seria necessário, tá? Então, a minha sugestão, use o mesmo canal que você está usando, se gestão de tráfego é isso, que você está entendendo, estava querendo falar, e comece a criar um posicionamento nas redes sociais baseado nos resultados que você traz e como, na prática. Tenta de sair do conceito, porque todo mundo hoje em dia fala em método, tá? Tenta dizer como é que você faz na prática, como é que você faz a gestão dos detalhes do dia a dia, das tarefinhas do dia a dia, tá bom? Isso me leva, Pablo, para a nossa próxima tela, a gente está chegando quase ao final, né? Isso mesmo, a gente está... Pode falar. Que sobre as fases, né? Que a gente tem de um projeto de forma geral de aquisição de clientes, né? Outbound, como a gente falou, a gente entra com outbound no começo, a gente não tem uma audiência, por exemplo, a empresa que entrar no mercado brasileiro, não tem uma audiência, tem o melhor produto, o que a gente faz? Até quando a gente posicionar a marca, fazer conteúdo, isso, aquilo, vai demorar. Então, o que eu faço? Vou atrás, começo a fazer um outbound, depois com Google Ads, caso tenha volume, depois começa um LinkedIn Ads, porque eu começo a entender qual que é o perfil da empresa, então eu começo a ter esses feedbacks de mercado, então eu vou começar a fazer campanha com feedbacks práticos. Se eu começar por aqui, provavelmente vai ser muito teórico, tá? Então, eu vou fazer LinkedIn, aí eu vou começar tanto a abrir oportunidade, mas também gerar uma série de leads. Vão começar aqueles leads que, são interessantes, são CP, mas não é para agora. Então, vou começar a alimentar o meu CRM, a minha lista de leads. E aí que a gente precisa entrar na fase 2, onde a gente começa com tráfego para conversão, e aí começa a alimentar esses leads. A gente usa a Rede Station, mas a ideia é de um inbound. Então, não é, o ideal seria, na fase 3, né, trabalhar um posicionamento de marca, juntar na fase 1 e 2, ou seja, fazendo outbound e inbound, ou seja, o inbound, como mostramos, o funil de venda está dentro do funil de marketing, então o marketing continua durante a fase de venda, a fase comercial, mas isso não faria sentido começar aqui, porque primeiro a gente tem que destravar, começar pelo fundo do funil, começar a ter contato, começar a pegar feedback. Então, essa aqui é muito importante, definir um processo de aquisição cliente para B2B, um roadmap em fases. Eu vou começar por outbound. Outbound, dando certo, eu vou fazer o LinkedIn Ads, que não deixa de ser outbound, são anúncios, porque eu tenho alguns retornos. Não, fez isso, aí começo a alimentar a minha base, aí que entra conteúdo e tal, até que quando eu vou começar aí sim fazer um trabalho mais de topo de funil, mais de abrangente, e na fase 4 a gente revisa as metas. Então, volto a falar, o que você vai fazer depende da situação atual da sua empresa. Deixa eu ver aqui, eu acho... Aí, a gente tem um cliente, peraí, antes de entrar no... Tem um case? Temos, né?
Só que eu queria entrar primeiro, antes de entrar no case, eu queria mostrar, se não tiver alguma pergunta, eu sei que a gente está quase estourando de tempo, mas eu A queria gente mostrar... basicamente encerrou as perguntas, né? A gente tem aqui uma última pergunta da Tatiane, né? Que ela pergunta ali como implantar do zero, né? Um trabalho de B2B para uma empresa de mobilidade elétrica, mas acho que a gente trouxe esse tema, né, para outro segmento, mas acabar se aplicando também, né, Danilo? Acho que vale a pena você Mobilidade elétrica é dar. isso. Se o segmento, seu cliente é B2B, a questão é exatamente essa. Você tem que Justamente. definir no planejamento quem que é o seu cliente ideal, o tamanho da empresa, a geolocalização, enfim, faturamento, isso é importante. Os dados é importante, não um monte de informações, mas as informações que você vai usar para prospectar. Então, a gente baixa planilha de CP e tal, com um monte de coisa, qual que é o sonho da empresa, isso, aquilo. Gente, se você não usar aquela informação dentro do seu trabalho de prospecção, deixa do lado, a gente vai se perder. Um dos principais diferenciais de um projeto bem-sucedido é a priorizar, deixar do lado coisas que não são necessárias. Então, é isso. Aí, o buyer persona está no LinkedIn, vou para o LinkedIn. Está no e-mail, vou para o e-mail. Não sei, entre em contato com a Notopa, a gente vai te ajudar. Eu, antes de ir no nosso case, eu queria mostrar, aproveitar, mostrar rapidinho. Bem, depois a gente vai compartilhar, vai enviar um vídeo que mostra como funciona o nosso processo, mas é só para mostrar um pouquinho mais na prática, que quando a gente, imagine que você entra em contato, né, vai começar um projeto de outbound, né, quando topo, por exemplo, aqui a gente usa o Asana, né, você já entra, a gente cria esse projeto com o nome da sua empresa, e aí, obviamente, a gente vai ter já todos os documentos comerciais gerais, a gente vai aqui definir já o OKR, e aí tem todas as fases, né? De que a gente vai fazer no onboarding, como é que funciona a prospecção via LinkedIn. Tudo isso é sempre acompanhado por um vídeo. Então, você, além de fazer, de implementar com as nossas operações, você também vai aprender na prática. Usa ou não usa o Hamper, o CRM, e aí depois a gente tem uma parte onde a gente faz a gestão das tarefas, a gente pode criar tarefas, enfim, isso aqui nada mais é que um software de gestão de tarefas, o Asana, mas tem o Trello, tem vários, e a gente tem também um pré-CRM aqui, né, que a gente tem. Então, por exemplo, imagine que a gente está já fazendo prospecção para a sua empresa, cria o contato com o fulano de tal da empresa X, nosso CDR colocar aqui, te tagueando, e aí você vai entrar e falar, ok, sim, gostei, tem um link no LinkedIn, você vai ver aqui que o perfil dessa pessoa, gostei, pode marcar, não gostei, vamos para a próxima. E aí você vai já montando. Por que é importante isso? Porque, como eu falei, muitas vezes as empresas ou vêm sem CRM, ou vêm com CRM que são perdidas, porque tem muita informação, e aí muita informação é a mesma coisa de nada. Então, isso que eu queria mostrar. Depois, Pablo, a gente vai mandar também um vídeo que mostra de forma mais com mais informações como a gente faz esse controle de projeto. É importante Sim. definir também que a gente tem sempre atrelado também uma planilha de controle de projeto, onde tem todas as informações, os relatórios que a gente tem. A gente pode alimentar uma aba com todos os cases de sucesso dessa empresa. Então, quando a gente amanhã vai precisar do case, a pessoa entra aqui e pega, manda, como a gente define o ECP, enfim, tem várias abas também sobre inbound, não vou entrar no mérito. O ponto aqui era mais explicar de forma prática como a gente implementa isso, que não é só, obviamente, o que fazer, como fazer, não, mas como eu falei no começo, como é que a gente controla esse processo? Onde é que entram os OKs? Estão aqui, ó, tá vendo? Obviamente, isso aqui é um template e tudo isso vai ser adaptado à necessidade específica da sua empresa. Beleza? Então, para fechar, a gente, obviamente, na apresentação vai ter o vídeo que a gente sugere assistir, que mostra realmente na prática como a gente usa todo esse controle. E aí, para fechar, é sempre bom apresentar um case, né, de sucesso que a gente faz nesse caso, que é uma empresa de engenharia, e não só, né, nesse caso, em Geform. A gente começou... eles vieram sem... Bom, vocês vão ver os vídeos, né, na apresentação com mais detalhes, mas a base, eles vieram o clássico, não tenho CRM, nunca fiz isso, nunca fiz nada, o que eu vou fazer? Então, diagnóstico, você nunca fez nada, não tem presença digital, outbound. Naquele momento, como volto a falar, a questão do momento importante no segmento, o Hamper era a solução que a gente achou
melhor naquele momento, porque era quando o Hamper ainda não era tão inflacionado. Para quem não conhece, o Hamper é uma plataforma de prospecção via e-mail, né? Então, deu muito resultado. Em poucos meses, já atingiram marcas, abriram portas com empresas desse tamanho que você está vendo aqui. Então, é isso. Obviamente, hoje em dia, eu provavelmente sugeriria outra abordagem, porque eu volto a falar, tudo depende da situação da sua empresa e da situação do mercado, então também das ferramentas disponíveis. Então, é bom deixar esse estudo de caso, né, no final da apresentação. Eu sugiro, por favor, de assistir esse estudo de caso e também como funciona e como funciona o nosso processo aqui nesse vídeo. E, obviamente, para qualquer dúvida que você possa ter, comentário, enfim, pode responder ao e-mail ou entrar em contato caso você precise de uma avaliação específica da situação da sua empresa, até para entender se realmente precisa ao banco. O Danilo falou isso, aquilo e tal, mas eu não sei, será que aplica para a minha empresa? É só entrar em contato, gente, a gente vai ter maior prazer de te ajudar. Tá bom? Lembrando que a Notopo é uma consultoria híbrida, né? Então a gente vai conseguir entender ali em que pé a sua empresa está, o que você realmente precisa, qual solução vai realmente resolver o seu problema. E, se for necessário, a gente também consegue operar ali as ferramentas. Lembrando vocês que nós vamos enviar para vocês ainda hoje a apresentação do evento. Posteriormente, vocês vão receber também o link do vídeo, de todo o webinar da íntegra, e-book. Enfim, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Agradeço demais pela participação. Danilo, parabéns pela apresentação, muito obrigado. E é isso, né? Vamos nos falando. Em breve, outros eventos virão. Tá bom. Até a próxima, gente. A gente vê desse lado, um parceiro. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.